Olá, turma! Na aula de hoje vamos estudar sobre a acentuação das palavras oxítonas e dos monossilábicos tônicos. Não se assustem, tá? Nós vamos conversar. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre cada um desses, tá certo? Nós só vamos, conversar um pouco mais, não é? Para a gente aprender mais ainda. Então, vejam só. É importante que preste bastante atenção, tá? Cada vez mais os assuntos vão ampliando, não é? Tendo um grau maior de dificuldade, mas vocês são muito espertos e vocês vão conseguir. Então, nós vamos encontrar esses assuntos nas páginas 342 e 344. É sobre a acentuação das palavras oxítonas. Nós sabemos que tem algumas palavras que são oxítonas. As palavras oxítonas são as que, a última sílaba, ela tem a sílaba mais forte, né? Quando a última sílaba ela é mais forte, ela é mais intensa. Por exemplo, café. Olha aí o fé. Fé é mais forte. E o fé está em que posição? Na última sílaba, certo? Então, ela é mais forte. Ela recebe um acento que é chamado de acento agudo na letrinha E, tá certo? Fazendo com que ela fique mais intensa ainda, né? Café! E também nós já aprendemos o que é monossílabo ou monossílaba, tá? Monossílabo é quando uma palavra, ela tem apenas uma sílaba. Quando abrimos nossa boca, apenas uma vez quando nós falamos essa palavra. Por exemplo, pé. A palavrinha pé. Olha, a gente abre a boca somente uma vez, não é? Pé. Percebam que a palavra pé, ela também é acentuada e ela tem o acento E, ou o acento agudo na letrinha E, certo? Quando ela tem o acento, quando nós temos algumas palavrinhas, não é que ela tem um acento, ela é chamada de monossilábico tônico, porque ela é acentuada, automaticamente ela vai ser mais forte, tá? Quando falamos, olha, vamos ver, quando falamos a palavra pé mesmo, né? Observa que a gente fala o nós abrimos a boca, não é? Pé, percebe? Nós abrimos bastante a nossa boca, tá certo? Mas tem outras palavrinhas que a gente não abre tanto a boca. Deixa eu falar outra palavrinha. Vó. Na palavrinha vó, a gente fala o ó, não é? A gente percebe o som do ó. E na palavrinha vó, a gente tem um acento, a gente percebe que tem um acento agudo. Mas tem a outra palavrinha, ó. Vô. Na palavrinha vô, perceberam que o ó já mudou? Ó, vó, vô. Já mudou, não é o som? Todas as duas palavras têm uma única sílaba. Vó, vô. Porém, os acentos são diferentes. Na palavra vó, nós temos o acento agudo e na palavra vô, nós temos o acento circunflexo, tá? Nós vamos aprender um pouco sobre cada uma desses assuntos que estão aí, tá certo? Então, presta bastante atenção, tá? Cada vez mais os assuntos vão aumentando o grau de intensidade, de dificuldade também, né? Sintam-se desafiados e eu acredito no seu potencial. Vamos começar a nossa aula, tá? Peguem os seus livros de português. Antes de conversarmos sobre este assunto, nós vamos rever uma atividade que nós já fizemos. Dá uma olhada lá na página, vamos relembrar. Vamos relembrar um assunto que está na página 341. Dá uma olhadinha. Nós já fizemos essa atividade, tá certo? Veja só. Lembra que tia Silvia colocou aqui um monte de caixinha, né? E que nessas caixinhas, olha, caíram todas no chão e todas as palavras ficaram misturadas.
não foi? E aí eu pedi ajuda de vocês para colocar as palavrinhas em cada caixinha certa. As palavrinhas da coluna, da caixinha oxítona, das caixinhas paroxítonas e da caixinha proparoxítona. Aconteceu a mesma coisa com a professora Ida, minha gente. A professora Ida recortou algumas palavras em revistas velhas, né? E guardou-as organizadamente em 3 caixinhas. Quando entregou na classe, deu sem querer um encontrão com o Carlos, né? No Carlos, bateu sem querer, que estava esperando por ela próximo da porta. Minha gente, as caixinhas caíram, né? As caixinhas caíram e todas as palavras se misturaram, ficaram todas misturadas, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? A tia Ida, a professora Ida, tirou uma foto para a gente ver. Então, agora, né, nós vimos que Carlos estava tentando ajudar a professora Ida, mas é um pouco difícil, né? Tinha muitas palavras para ele ajeitar, colocar tudo no seu lugar devidamente sozinho, né? Então, ó, a gente ajudou ele, não foi? Colocando cada palavrinha no seu local, tá certo? Então, vamos lá. Na caixinha A, né? A caixinha das palavras oxítonas. E aí nós pegamos as palavras vatapá, também, caqui, urubu, ceará, chinês e avô. Observem que todas essas palavras, tá? Elas são, a última sílaba delas são as mais fortes, não é? Vatapá, também, caqui, urubu, ceará, chinês, avô. Perceberam que a última sílaba é a mais forte? Portanto, claro que elas são oxítonas, não é? E vocês já me ajudaram nessa tarefa de colocar todas no lugar correto. Ó, nós também vimos que tem as palavras paroxítonas, né? E nós também ajudamos a colocar no lugar. Repórter, o por é mais forte, não é? Boneca, olha aí o né. Turma, lápis, vírus, esporte. Todas as penúltimas sílabas são mais fortes, portanto, elas são palavras paroxítonas. Então, a gente tem que colocar na caixinha paroxítona. Agora, vamos para a letra C, a caixinha das palavras proparoxítonas. Na caixinha das palavras proparoxítonas, a gente vai observar de cara o detalhe. Observa a última, penúltima, antepenúltima sílaba. Está acentuada? Portanto, ela é proparoxítona, né, gente? Já se liga nessa dica, tá? Observa, só é você contar, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima estiver acentuada, já sabe de cara que ela é proparoxítona. Então, as palavras público, escândalo, pérola, lágrima, gramática, todas elas, as antepenúltimas sílabas estão acentuadas, né? Portanto, elas são proparoxítonas. Mas, tia Silvia quer que vocês prestem bem atenção na caixinha da letra A, que é a caixinha das palavras oxítonas, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Presta bem atenção nessas palavrinhas. Olha, temos as palavrinhas vatapá, também, caqui, urubu, ceará, chinês, avô, não é isso? Presta bastante atenção nessas palavrinhas, tá certo? Que nós vamos utilizar ela na próxima tarefa, ok? Vejam só, na página 342, agora sim, presta bastante atenção, tá? Que vocês vão conseguir. Ó, ao responder a questão anterior, você provavelmente colocou em uma das caixinhas essas palavras que estão aí, não foi? As palavras vatapá, chinês, a palavra também caqui, avós,
a voz, a palavrinha Ceará, urubu e também. Não foi isso? Vocês colocaram, vocês viram todas essas palavrinhas, certo? Muito bem. Então, agora, a gente vai comparar estas palavras que a gente acabou de ler com essas próximas palavrinhas que estão aí, ó. Compare as palavras acima com estas outras. Presta atenção, ó. Babás. Ouviu? Babás. Qual foi a sílaba mais forte, mais intensa? E em que posição ela está? Isso mesmo, a última sílaba, não é? A mais forte, a mais intensa. Café. Qual é a última sílaba mais forte? Perfeito. O fé, a última. Abacaxis. Isso mesmo, a última. X. Avô. Prestou atenção? Cajus. Parabéns. Então, vejam só. Agora, a gente vai fazer as tarefinhas que estão aí propostas. Lembrando, que a Silvia vai explicar, tá certo? Bem direitinho, com calma. Prestem atenção, tá? Porque depois vocês vão tentar responder do seu jeitinho, ok? É um desafio, tá, minha gente? Então, preste atenção que vocês vão fazer essa tarefinha, tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Na primeira questão, responda como as palavras dos dois grupos, o lá de cima, os dois grupos aí, tá? Se classificam em relação à sílaba tônica. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Se você prestou atenção, você vai saber responder na hora. Beleza, vamos seguir, tá? Segundo, note que nos dois grupos de palavras, algumas são acentuadas em relação à sílaba. Note que nos dois grupos de palavras, algumas são acentuadas e outras não. Observe como terminam as palavras dos dois grupos, tá? Na letra A, as palavras que são acentuadas apresentam quais terminações? Elas terminam com que letrinhas? Presta atenção aí, todas as palavras que recebem acento, elas terminam com que letrinhas? Certo? Se liga, tá? E escreve aí direitinho. Observa todas as palavras acentuadas e presta atenção quais são as letras, tá? Que elas terminam. Na letra B, nós temos o seguinte. Quais palavras não são acentuadas? E quais terminações elas apresentam? Então, presta atenção. Quais são as que não têm acento, né? E quais são as letrinhas que essas palavras terminam? Então, você vai registrar tudo aí no seu caderno. Agora, com a ajuda da tia Silvia, não é? Vocês também podem pedir ajuda dos seus coleguinhas pelas redes sociais, tá certo? Vamos concluir o seguinte. Qual é a regra de acentuação das palavras oxítonas? Presta atenção, tá? A regrinha que existe. De acordo com essas dicas que a gente viu aí, nesses dois quadrinhos, e de acordo com as respostas da letra A e da letra B, a gente vai descobrir qual é a regra que as palavras oxítonas, elas recebem acento, tá? Então, presta bastante atenção, olha novamente as palavrinhas, veja o que você respondeu, tá certo? Pra a gente dar continuidade, beleza? Na próxima página, 343, vamos observar estas palavras que tem aí. Olha, já vai aumentando o grau de desafio, tá? Então, veja só, nós temos as palavras já, pé, ti, dó, tu, vem, paz, lê, bis, nós, tu, nos, tens. Presta bastante atenção,
tá? Em todas as palavras. Observa se elas têm acento, se não tem, qual é a letrinha que tem. Presta bastante atenção, tá? Qual é a última letra que tem nessas palavrinhas? E se essas últimas letrinhas elas recebem acento, se não, qual é o acento que tem, tá? Também é muito importante você prestar atenção nisso, tá certo? Então, agora nós vamos tentar responder, tá? Na quarta questão. A propósito das palavras, responda. A partir das palavrinhas acima. Na letra A, quantas sílabas cada palavra tem? Quantas vezes a gente abriu a boca para falar cada palavrinha? Ó? Já, pé, ti, dó e assim por diante. Quantas vezes a gente abriu a boca? Tenho certeza que você vai saber responder. Agora na letra B, tá? Essas palavras são, presta atenção, monossílabos, dissílabos, trissílabos ou polissílabos. Para a gente relembrar, monossílabos, quando tem uma sílaba. Dissílabo, quando tem, isso, duas sílabas. Trissílabas, quando tem 3 sílabas. E polissílabas, quando tem 4 ou mais letras. Ou mais sílabas, na verdade, tá? Então, descubra aí, essas palavrinhas que estão no quadro, qual é a classificação que ela recebe? Monossílaba, dissílaba, é com vocês. Vocês já sabem fazer isso direitinho. Na quinta questão, observe como terminam as palavras. Ó, lembra do que eu falei, na dica que eu falei? Observa agora quais são as terminações. Como é que essas palavras, que letras elas terminam, se elas têm acento, que acento tem. Então, na letra A, quais terminações têm as palavras que recebem acento? Observa aí. É A, E, I, O, AS, E. Quais são? Tenta responder aí do seu jeito. Observa, tá certo, nas palavrinhas. E vejam quais são as que recebem acentos. Se tem os, se tem os com acento. Será? Se tem ens com acento, se tem em também. Observa. Na letra B, quais terminações têm as palavras que não recebem acento? Observem que tem umas palavras, palavras que têm acentos, outras não têm. Então, veja quais são as que têm e quais são as que não têm. Na sexta questão, com a ajuda dos colegas e do professor, né? Tia Silvia vai ajudar agora. Conclua qual é a regra de acentuação dos monossilábicos tônicos. Por quê? Quais são as palavrinhas, quais são as terminações das palavrinhas que recebem acento, né? O monossilábico tônico são aquelas, ó, que a gente abre a boca bem forte. Ó, tá certo? A, beleza? As, es. Então, presta atenção, tá? O monossilábico tônico é aquele que a gente abre o bocão na hora que vai falar ela, tá certo? Então, ó, qual será a regra de acentuação dos monossilábicos tônicos? Presta atenção. Agora, ó, compare a regra de acentuação das palavras oxítonas e a regra de acentuação dos monossilábicos tônicos. E observa qual é a diferença entre as duas. Ó, das palavrinhas, não é? Palavras oxítonas, palavras, quando é bem grande, não é? E monossilábicos, quando tem uma sílaba, mas que ela é tônica. Quando a gente, ó, abre o bocão, qual é a regra, né? E qual é a diferença entre ambas as letrinhas, ok? Vocês vão tentar responder do seu jeitinho, não tem problema se errar não, tá? A gente tá aqui para aprender, tá certo? Errando a gente aprende, não é? Porque já já a gente vai fazer a correção. Então, ó,
dá uma paradinha, tenta responder do seu jeito, tá certo? E já já a gente faz a correção. Bom, observem aí o detalhe. Olha que tem um bonequinho aí do lado querendo nos avisar que tem um detalhe aí, um aviso muito importante, tá vendo? Os monossilábicos tônicos e monossilábicos átonos. Vamos ver a diferença? A gente já viu que tônicos é quando a gente abre o bocão, tá? Então vamos ver qual a diferença dos átonos dos tônicos. Monossílaba, a gente já sabe que são palavras que têm uma sílaba, beleza? Agora vamos ver a diferença dessas duas. Os monossilábicos tônicos consistem em substantivos, adjetivos, verbos e etc. A gente já viu, né? Que o substantivo são nomes de pessoas, que dá nome, né? As coisas. Os adjetivos, que dão algum tipo de qualidade ou defeito, né? Os verbos, que a gente pode utilizar em algumas palavras, ou melhor, em algumas frases, não é? Por exemplo, eu cantei, indica uma ação, eu estudo, né? Uma ação, uma coisa que você faz, ou fez, ou fará, tá certo? Bom, e são palavras que têm sentido próprio, tá? Os monossilábicos átonos são palavras que apenas acompanham ou que ligam outras palavras. São monossilábicos átonos, entre outras, o, a, e, de, da, dos, empregados, por exemplo, em o menino, gosto de você, fui e já voltei, para ligar, tá certo? A frase, para que tenha sentido. Percebam que o O, ele muda o sonzinho, não é? Ó, observa. O menino, a gente não lê ó menino, né? A gente lê, ou a gente fala o menino, né? Mas a gente escreve ó menino. Observa aí na outra frase. Gosto de você. Se escreve de, mas a gente lê de, não é? De, tá certo? Preste atenção, ó. No fonema, no som, ok? Quando fala aí também, ó, fui e já voltei. Usamos a letrinha E, mas lemos I, não é? Falamos I, né? Fui e já voltei. Percebam que quando não tem acento, essas palavrinhas não têm acento, ele fica com som meio que a gente quase não abre a boca, né? O, de, né? A gente quase não abre a boca, mas quando tem o acento agudo, que são palavras, ó, que a gente vai falar e expressar, a boca da gente vai abrir bem grandona também, né? Já, pé, né? A gente abre o bocão, ó, bis, não é isso? A gente abre o bocão quando vai falar ela e elas não perdem o sentido, tá? Essas sílabas, elas não vão perder o sentido, tá certo? Bom, agora nós vamos dar continuidade da seguinte forma. Vamos dar uma paradinha, tentar responder, tá? E só depois você dá continuidade aqui na aula. Vamos para a correção? Vamos lá? Vejam só. Como nós vimos, né? Na primeira questão, nós temos aí duas caixinhas. E tia Silvia pediu para que vocês observem essas duas caixinhas, né? De palavras e que essas palavras, certo? A gente vai responder a partir delas, tá certo? Então, eu pedi para vocês verem se essas palavras, se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Se a última sílaba é mais forte, se a penúltima é mais forte ou é a antepenúltima. Todas são oxítonas. Muito bem. Todas duas caixinhas têm palavras oxítonas. Na letra A da segunda questão. Sim, perceberam que todas elas terminam em A
ou as, ou es, ó ou os e em ou ens. Perceberam? Como, por exemplo, ó, a palavra, vamos ver, a palavra babás termina com as. A palavra vatapá termina com a, né? A palavra chinês termina com es, né? Com es. A palavra parabéns. Perceberam? Todas as que têm acentos, certo? Todas as palavras que são acentuadas, quais as terminações que elas têm. Já perceberam que urubu não tem acento? Não é isso? Caqui não tem acento. Ela termina com o quê? Com i, né? Urubu termina com i. Não receberam acento, minha gente. Elas não recebem acento, tá? Presta bastante atenção na resposta. Quais palavras não são acentuadas? A gente já viu, né? Não são acentuadas palavras caqui, abacaxis, urubu e cajus. Todas as palavras que terminam com i ou is, u ou us. Não é isso? Bom, agora vamos ver, não é? A regrinha aí de acentuação das palavras oxítonas. Então, vejam só. Quando essas palavras, elas terminam, né? São acentuadas as palavras oxítonas que têm terminações com a ou as, ou es, ó ou os e em ou ens. Tá certo? Então, quando a gente vê que a palavrinha terminou com uma dessas letrinhas que nós acabamos de ver, ela é acentuada. Então, além de chamar a palavra, veja só, você vai chamar a palavra. Identificou que a última sílaba é a mais forte. Percebeu também que a última sílaba termina com a, ou as, ou es, ó, ou os, em ou ens. Acentuou, tá certo? Mas você tem que prestar atenção no tipo de acento que vai utilizar, tá? O som que vai ser utilizado. Veja só, na palavra parabéns, né? Utilizou aí o acento agudo. Na palavra avô, qual foi o acento que se utilizou? O acento circunflexo. Mas percebam, ó, avô, a última sílaba é mais forte. Terminou com ó, certo? Acentuou. Beleza. Já sabemos, né? Terminou com uma dessas letrinhas, acentua. Terminou, tem que ver se terminou e se ela é oxítona, certo? Vamos para a próxima página. De acordo com as palavrinhas, com as sílabas que estão aí, né, os monossilábicos, a gente vai ver, ó, a letra A. Todas elas têm apenas uma sílaba, não é isso? Então, essas palavras, elas são monossílabas ou monossílabos, tá certo? Bom, quais terminações têm as palavras que recebem acento? Mais uma vez, né? Vamos lá, quero ver se vocês estão feras. Isso mesmo, minha gente. Todas essas daí, ó, que terminaram com a ou as, ou es e ó ou os, não é? Todas elas receberam acento. Agora observa, não é que a gente está falando de monossílabos, tá? Presta bastante atenção para não confundir, tá certo? Monossílabos que tem uma única sílaba. Aí você pode me dizer, tia, ô tia Silvia, na palavra parabéns, a última sílaba é tônica. Não é isso? Portanto, ela é oxítona. E lá ela recebeu acento. Isso mesmo, porque a gente está falando de uma palavra completa, de uma palavra que é oxítona. Aqui a gente já está falando de monossílaba, tá? Palavras que têm apenas uma sílaba.
Já aumentou o desafio, né? Presta atenção, mas a gente vai exercitar mais sobre isso, tá certo? Vamos lá. Agora, na letra A, quais terminações têm as palavras que recebem acento? Presta atenção, que nem todas aí, né, que não tem acento, na verdade. Nem todas aí receberam acento, não foi isso? E aí nós temos as que terminaram em I, is, us e em ons. Vejam só, mais uma vez, olha, lá nas palavras oxítona, as palavras terminadas em in ou ens recebem acento. Aqui a gente já mudou, tá? A gente tá falando de sílabas, ou melhor, de monossílabos, tá? De palavrinhas que tem apenas uma sílaba, tá? Que a gente abre a boca apenas uma vez. Então, ó, todas essas aí não recebem acento, sendo monossílabos. E agora a tia Silvia vai ajudar, né? São acentuados os monossilábicos tônicos que têm as terminações a ou as, e ou es e o ou os. Beleza? Bom, agora a gente vai comparar as duas regrinhas das palavras oxítonas, né, da acentuação das palavras oxítonas e a regra da acentuação dos monossilábicos tônicos. Presta bastante atenção, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que fica essa. As oxítonas, elas terminam em ou ens, né? E são acentuadas, como por exemplo, também, parabéns, certo? E são acentuadas, né? Enquanto os monossilábicos tônicos terminados em ou ens não são acentuados. Vocês viram? Ó, quando é palavras oxítonas, que a última sílaba é mais forte, são oxítonas, e terminar em ou ens, beleza, ela vai receber acento. Mas quando estamos falando de uma única sílaba, de monossílaba, e termina em ou ens, não vai receber acento. Ok? Se liga nessa dica, tá certo? Bom, gente, agora presta atenção, bastante atenção, que tem mais uma dica aí. Bom, o acento agudo e acento circunflexo, tia Silvia fala, vocês já conhecem, né? Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre esses dois acentos. O acento agudo, como vocês podem ver, esse tracinho que tem em cima de algumas letras, como por exemplo, na letrinha E. Perceberam que quando tia Silvia falou o E com acento é, não é? Então, o acento agudo é empregado na maioria das palavras da língua portuguesa. Empregamos o acento agudo sobre as vogais e o quando os sons são abertos, como em café, atlético, dominó e fósforo. Vejam que a gente fala o, não é? A gente abre bastante a boca para falar essas palavrinhas. Já o acento circunflexo tem uma diferença, tá? Que é esse acentinho aí, ó, um tracinho subindo e descendo, é empregado nas vogais e na vogal O fechadas. Como em dendê, camelô. Percebam que já mudou o som, né? Dendê. Ó, a gente não abre tanto a boca com café. A gente abriu a boca. Dendê. Não abrimos tanto a boca, o som é meio fechadinho, né? Camelô. Olha a boca de tia. Camelô, né? Perceberam? Agora veja na palavra dominó. A gente abriu o bocão, né? O som sai mais alto. Camelô, já, ó, deu uma reduzida, a boca fica meio fechadinha, né? E na vogal A também recebe acento quando é um som nasal, meio que sai pelo nariz, tá? Quando a gente fala meio que pelo nariz, né?
Então, na palavra ângulo, né? A gente coloca o acento circunflexo. Câncer, que nem é uma palavra tão legal, né? Uma doença tão triste, mas é uma palavra, tá? Então, percebam que o acento agudo, quando ele está nas letrinhas E, O, o som vai ficar aberto, a gente vai abrir a boca bem grandona e vai falar as palavrinhas como empregada, né? E quando está nas letrinhas, o circunflexo está nas letrinhas E, O, ela vai ficar com som meio fechado. E quando está na letrinha A, ela vai ficar com som nasal, meio que saindo pelo nariz, tá? Então, vejam só. Agora, essa tarefinha é para fazer depois da aula, tá certo? A tarefinha do livro, tá? Não vamos copiar nada no caderno hoje. A tarefa do livro de português, nas páginas 344 e 345, tá certo? E na próxima aula, a gente faz a correção e, entende um pouco melhor sobre essas atividades, tá certo? Então, tia Silvia vai deixar uma mensagem para você, né? Por hoje nós vamos terminando. Então, organize em alguns momentos para cuidar da mente, da alma, né? Do corpo e do coração, que é muito importante estudar, mas principalmente também, né? O corpo precisa descansar, precisa de lazer também, tá certo? Então, gente, um beijão de tia Silvia e até a próxima aula. Tchau!